Bom dia, manhã de 11 de julho, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 923. Estamos falando de dificuldades no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 15, versículo de número 25, lemos: E era a hora terceira e o crucificaram. Como é que é? Era a hora terceira e crucificaram. Mas no Evangelho de João diz que na sexta hora estavam clamando: crucificam, crucificam. Parece que uma contradição entre Marcos e João quanto à hora em que Jesus foi crucificado. Então a dificuldade de hoje é: a que horas Cristo foi crucificado? Vamos à solução dessa dificuldade? Há uma aparente contradição entre Marcos 15, 25, o qual declara que Jesus foi crucificado na hora terceira da sexta-feira, e João 19, 14, o qual diz que o julgamento de Cristo ainda prosseguiu na sexta hora, indicando que a crucificação teria ocorrido mais tarde ainda. João 19, 14 afirma: e era Parashesse, ou Paraskev, que era Pascual, cerca da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. É óbvio que um desses evangelistas cometeu um erro. O seu texto foi copiado errado, ou as horas do dia são mencionadas por João de acordo com um sistema diferente daquele adotado por Marcos. Deve-se mencionar que Mateus e Lucas seguiram o mesmo sistema de hora de Marcos. Todos três dizem que quando Jesus pendia na cruz, uma escuridão encobriu a terra, a hora sexta, a qual permaneceu até a hora nona, quando Jesus entregou o Espírito. Mateus 27, 45, Marcos 15, 33 e Lucas 23, 44. A total, então, concordância entre todos os especialistas que os sinóticos, as horas são contadas a partir do nascer do sol, aproximadamente às 6 horas da manhã. Significaria assim que Cristo foi crucificado às 12 horas, de modo que as trevas sobrenaturais teriam durado do meio-dia às 15 horas. Essa aparente contradição foi tratada de modo confuso pelos comentaristas antigos que tentaram corrigir o texto. Eusébio salientou que o número 3 era indicado pela letra gama maiúscula, enquanto o 6 por um digama, letra semelhante ao nosso F. O copista julgou ter sido o traço horizontal adicional e mudou o 3 para 6. Entretanto, isso não resolve o problema de modo algum, porque João 19, 14 não indica o momento em que Cristo foi crucificado, mas a hora em que ele compareceu diante de Pilatos para ser julgado. Ainda assim que muitos estudiosos brilhantes tenham favorecido a teoria do erro textual, como Beza, Bengel, Alford e Farrar, é basicamente inverídica e totalmente desnecessária. Essa afirmativa do erro textual. Não existe dificuldade alguma no texto, desde que entendamos ter João usado o sistema de hora oficial em Roma. A evidência de um dia civil que se inicia mediante a numeração de horas após a meia-noite é decisiva e final. Plínio, o Velho, na sua História Natural, capítulo 2, 77, faz a seguinte observação: as horas do dia têm sido contadas de modos diferentes em países diferentes. Os babilônios consideram o período
entre o nascer do sol de um dia e o do outro. Os atenienses consideram o período entre um pôr de um sol e outro. Os úmbrios de um meio-dia a outro. Os sacerdotes romanos e outros definem o dia civil como os egípcios e hipárquicos da meia-noite à meia-noite. O fato é confirmado por Macróbio na sua obra Saturnalia 1, verso 3. O dia que, segundo os romanos, começa na sexta hora da noite, deve-se explicar para que os antigos as horas não tenham a mesma duração ao longo do ano, pois dividiam o intervalo entre o nascer do sol e o pôr do sol em 12 partes iguais, conhecido por horai, e não importando a estação do ano. Assim, o que seria 6 horas, segundo o sistema civil romano, é igualmente de acordo com a nossa prática moderna. Seria a primeira hora, conforme o costume ateniense e hebraico. Então, eram 9 horas quando se encerrou o julgamento de Cristo, e ele foi conduzido ao Gólgota para ser crucificado. A percepção de ter havido um sistema de contagem das horas diferente do nosso remove todas as discrepâncias entre João e os sinóticos. Não poderíamos perguntar por que João seguiu o sistema oficial romano, se vinha do mesmo extrato cultural dos outros evangelistas. A resposta está na época e no local da composição de seu evangelho. Como salienta Maci Sillam, João escreveu seu evangelho em Éfeso, a capital da província romana da Ásia, pelo que teria seguido o sistema romano de contar o tempo. Na verdade, ele emprega, ao fazer o dia, estender-se até meia-noite. João 12:1, João 20:19. Em João 20, verso 19, refere-se ao fato de o evangelista registrar a primeira aparição de Cristo aos discípulos em Jerusalém como tendo ocorrido na segunda parte ópsia do primeiro dia da semana. Isso comprova definitivamente que ele não considerava o segundo dia da semana, como começando no pôr do sol, como os palestinos faziam, copiados pelos sinóticos. Sabemos do relato do regresso dos 2 discípulos de Emaús ao pôr do sol, que já estava escuro quando levaram a notícia aos apóstolos. Portanto, algumas horas se passaram depois do crepúsculo, quando o próprio Jesus apareceu ao grupo de discípulos naquele domingo à noite. O fato de João seguir o horário romano fica, pois, bem estabelecido na razão pelo qual faz seria o local e época de composição do seu evangelho, presumivelmente em Éfeso, por volta do ano 90 depois de Cristo ou logo depois. Portanto, João segue o sistema romano de horas que fazia sentido para os seus leitores. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique na foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você irá encontrar um total de 267 pastas com mais de 8.100 vídeos para você. 8.100 vídeos de conteúdo bíblico para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.